Tô gravando agora sexta-feira, são 20 para as 9, dia 11 de novembro. Eu cheguei ontem de madrugada, quem estava me acompanhando depois de quase 10 dias em Cuba. Produzi bastante material, foi muito legal, uma baita experiência, muito triste, um tanto quanto revoltante, mas uma baita de uma experiência. Tô produzindo, tô editando todo o material e logo eu começo a colocar, ainda mais agora que eu já estou de volta ao Brasil. Mas eu cheguei em São Paulo, passei o dia com a minha filha, que eu não tinha visto ela esses dias, porque fui eu, minha mulher e um casal, e a gente foi, e eu vim para BH, acabei de chegar em Belo Horizonte, eu estou participando do evento da LibertyCon. Dentre os principais palestrantes terão Salim Matar, Zema, e eu vou falar por duas vezes amanhã. A primeira eu vou falar sobre a experiência em Cuba, a economia em Cuba, e a segunda, junto com Hélio Beltrão, sobre as perspectivas econômicas. E volto amanhã à noite para São Paulo. Mas eu não quero deixar de falar a respeito das falas e as consequências do que foi falado ontem pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Separei algumas frases aqui, todo mundo acompanhou a catástrofe que foi o mercado ontem, os juros futuros explodindo, impondo já ou mostrando um risco muito grande ao Brasil, no risco fiscal. Dólar subiu 4%, bolsa caiu 3%. Só lembrando que ontem foi um dia de euforia no mundo, saíram dados de inflação dos Estados Unidos, a China começou a liberar as viagens de estrangeiro à China. Então o mercado como um todo no mundo subiu, as commodities subiram e no Brasil foi a catástrofe pela irresponsabilidade da fala de Lula. Basicamente, o que ele levou aqui, eu separei alguns pontos principais só para mencionar. Pessoas são levadas a sofrer por garantir a estabilidade fiscal. Por que se fala em cortar gastos, fazer superávit e respeitar o teto de gastos? Por que temos que ter meta de inflação? E ainda ironizou o mercado financeiro como um todo. Vamos entender um pouquinho aqui sobre isso e as consequências para saber que todos nós sofreremos se ele levar metade do discurso dele adiante. Bom, começando aqui então por esse. Por que as pessoas são levadas a sofrer por garantir a estabilidade fiscal? Lula, pelo contrário, para de mentir. Você tem uma capacidade absurda de mentir. Mas vamos entender aqui. Todo esforço na vida, todo o desenvolvimento que a gente tem na vida, tudo que você quer conquistar exige esforços no curto prazo para ter um resultado maior no longo prazo. Isso é óbvio, todo mundo sabe e ele, Lula, também sabe. Mas ele parece que não desceu do palanque ainda para falar para aquela meia dúzia de sindicalistas que acreditam em discursos dos anos 80, onde eles ainda estão agarrados. Então vamos falar o seguinte, a estabilidade fiscal, que é basicamente a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Imagine você se ganha 10 mil reais por mês na sua família e gasta 15. Mais cedo ou mais tarde, a bomba vai estourar. E não tem para onde fugir. Ninguém mais te empresta dinheiro, você passa a ser muito mais arriscado, as taxas de juros para você é muito mais alto, até que você deixa de pagar a sua dívida e realmente chega num problema. Um país é rigorosamente igual. Então, a estabilidade fiscal, ela é importante porque ela traz a estabilidade da política macroeconômica. O que é isso? A estabilidade da moeda brasileira. Quanto mais pessoas querem vender o real, porque você acha que ele não vai valer nada, uma moeda desvalorizada leva à inflação. Então pensa que uma estabilidade fiscal, você cuidar das contas do país, que é a mesma coisa que você cuidar das contas na tua casa, leva com que o país tenha uma moeda mais estável e isso faz com que tenha uma inflação mais ou menos controlada. Então, quando ele fala que as pessoas são levadas a sofrer por garantir uma estabilidade fiscal, é totalmente o contrário. Se você mantiver uma irresponsabilidade fiscal, a moeda perde valor e isso se transforma em inflação. Essa inflação penaliza muito mais os pobres do que os ricos. Então, essas pessoas que são levadas a sofrer, somos todos nós por cuidar da casa, por sermos responsáveis fiscalmente, por gastarmos menos do que nós ganhamos, igualzinho fazendo o comparativo na nossa família. Um país tem que ser igual. Então, quando você fala que as pessoas são levadas a sofrer, pelo contrário, para de dar essa esmola no curto prazo, que é essa mentira, e passa a mostrar a realidade. Se você for fiscalmente irresponsável, a moeda perde valor, a inflação chega galopante e ela prejudica os mais pobres.
E aí, o discurso histórico é que o PT chega para prover essa solução através de mentiras, dando migalhas aqui para transformar essas pessoas em eternos pedintes e eles conseguem se eternizar no poder ou por quanto tempo eles quiserem. Pensa que se o Lula termina o mandato em 2026, de 2002 a 2026, basicamente são, são 20 anos, um pouco menos de governo do PT. É impressionante. Então, de 20 anos de governo do PT. Então, chega a ser impressionante esse modus operandi de mentira e que ainda tem, cada vez menos, pessoas que acreditam nisso, tá? E aí, o segundo ponto, por que se fala em cortar gastos, fazer superávit e respeitar o teto de gastos? O teto de gastos foi imposto no governo Temer, em que nada mais é uma regra fiscal, em que não permite que o país gaste mais nesse ano do que gastou no ano passado, corrigido pela inflação. Então, isso transforma você em fiscalmente responsável, não permite que o governo tenha um cheque em branco para gastar como quiser, para não transformar um país em extremamente endividado. Esse país endividado passa a ter uma moeda desvalorizada porque ninguém quer essa moeda, e essa moeda desvalorizada leva à inflação. Então, quando se fala em cortar gastos, é justamente para manter dentro da tua receita e você cuidar da sua dívida. Lembrando que o Brasil tinha uma relação da dívida de 77% do PIB, tá? 77% de dívida frente ao PIB brasileiro. No ano de 2020, com todos os gastos, quase 1 trilhão de gastos, a dívida foi para 90% do PIB e voltou agora para 77%. Ou seja, nenhum país conseguiu trazer a sua dívida de volta para o que era níveis pré-pandemia. E o Brasil conseguiu com responsabilidade fiscal. E o que ele fala agora é que não tem que se preocupar com cortar gastos, que gastos é investimento. Gastos não são investimentos. Você tem gastos e gastos, você tem investimentos e tem gastos. Então, desça do palanque, para de contar mentiras e entenda que as consequências serão muito piores, principalmente para aqueles que acreditam em você. E isso que é extremamente triste, que são os mais pobres. Aqueles mais ricos, aqueles do mercado financeiro, aqueles de grandes empresas que dizem acreditar em você e já mudaram de ideia e estão decepcionados com a tua fala de ontem, isso me causa estranheza. Pessoas que têm condições de fazer uma análise crítica e conhecer quem é o Lula e ainda dar um voto de credibilidade para ele nas palavras, ele foi muito claro falando que ia aumentar o Estado, não ia diminuir o Estado, que ia acabar com o teto de gastos. Ele foi claro. Qual é a surpresa? Nenhuma. Essa é a tristeza que a gente está vivendo. E por que ter que ter metas de inflação? Justamente para que a inflação não seja galopante como o Brasil viveu, como a Argentina está vivendo e como tantos outros países que são fiscalmente irresponsáveis, que é o que o Lula está pregando ser, passam a viver um período inflacionário que quem sofre mais são os mais pobres, justamente aqueles que ele faz esse discurso de palanque para que acreditem nele. E mais, ele ainda termina ironizando o mercado financeiro como se o mercado financeiro fosse um ente específico, fosse uma pessoa. Não, é um grupo de pessoas que, com toda a responsabilidade do mundo, buscam gerir ou administrar o patrimônio de terceiros. Essas pessoas têm que ser responsável com o seu trabalho, assim como todos nós. Responsável com o fiscal da tua empresa, da tua casa e assim do país. Então, um recado aqui, se Lula levar metade do que ele vem proclamando, sem dúvida nenhuma, no primeiro ano você pode ter um ano ainda que esconda a poeira para debaixo do tapete, mas a fala dele de ontem, quinta-feira, foi catastrófica, irresponsável e assustadora. Ela é capaz de colocar toda a responsabilidade fiscal que a gente buscou nos últimos anos por água abaixo. O que ele quer é gastar basicamente 170 bilhões de reais, incluindo o Auxílio Brasil, fora do teto de gastos. É a mesma coisa que você fala assim, olha, eu ganho 10 e gasto 10. Só que, olha, eu quero continuar comendo meu churrasco de final de semana, viajando todo final de semana, indo numa churrascaria tal dia, mas olha, esse gasto de todas essas viagens, esses restaurantes, coloca fora do meu custo, como se fosse possível isso. Mais cedo ou mais tarde essa dívida chega, ela cobra e aí a gente vai ter que pagar o preço, que é uma inflação mais alta. Sejamos responsáveis, entendamos, sejamos maduros o suficientes para saber que todo esforço no curto prazo leva a uma vida melhor no longo prazo. Não tem resultado sólido no longo prazo sem esforço no curto prazo.
Pensemos nisso. Chega de dar voto de confiança para alguém que roubou o país, foi o maior ladrão ou maior chefe de quadrilha do mundo ocidental, ou talvez até do mundo, em valores devolvidos quase 20 bilhões de reais entre empresas públicas e privadas. Enfim, como é que a gente pode ter um país que deu uma confiança para esse tipo de pessoa? Agora o problema está aí e a gente cabe a pressionar e ser oposição firme e forte, porque essa fala, de novo, ela é extremamente assustadora e leva o Brasil numa situação de ruína fiscal e, consequentemente, retrocessos, não desenvolvimento e não crescimento. Força Brasil, é isso que a gente precisa.